Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no Três Pontos Estúdio Live, com o nosso quadro Diário Jurídico comigo, Milena Vieira. Hoje vamos falar sobre lesão por esforço repetitivo. Você sabia que milhões de trabalhadores estão adoecendo por causa do próprio trabalho? E não fazem nem ideia de que isso pode gerar direitos para você, trabalhador. Hoje eu vou te explicar de uma forma simples quando é uma doença considerada ocupacional, o que são a LER, que são as lesões por esforço repetitivo, e o DORT, que são distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Você vai entender quais são os seus direitos e o que você deve fazer se estiver passando por isso. Então, lesões por esforço repetitivo vem sendo um problema cada vez mais comum no local de trabalho, devido ao aumento da carga horária, a muitas horas em frente a uma tela, as tarefas de repetição e a pressão por produtividade. Muitos trabalhadores estão desenvolvendo doenças, a qual pode afetar tendões, músculos e até os nervos. A gente também tem a LER, que também é chamada de distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Então, a gente tem a LER e a DORT, que impacta a vida pessoal desse trabalhador de uma forma muito profunda. Por isso, é essencial a gente conhecer os sintomas e preveni-los, sem esquecer que você, trabalhador, tem direitos legais que podem garantir a proteção de milhares de pessoas afetadas pela LER e pela DORT. Em 2022, mais de 2 milhões de pessoas foram afastadas pelo INSS por acontecerem por doenças ocupacional. E isso mostra que o problema é real e que é de grande proporção. Estima-se que mais de 15 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem da LER e da DORT. Essas doenças são a segunda maior causa de afastamento do trabalho no Brasil, perdendo somente para acidentes de trânsito. O INSS registrou em 2023 mais de 100 mil auxílios doenças concedidos pela LER e pela DORT, com um custo total de mais de 2 bilhões de reais. Então, se você conhece alguém que esteja passando por isso, curte essa live, compartilhe para quem precisa e fique comigo até o final para você entender todos os seus direitos, porque essa informação pode mudar a sua vida e até prevenir doenças. Precisamos entender o que é uma doença ocupacional. Uma doença ocupacional é toda doença que tem relação direta ou indireta com o trabalho da pessoa. Ou seja, não é só quando vai acontecer um acidente. Muitas vezes as pessoas vão adoecendo aos poucos, com dores, cansaço, estresse, ansiedade, problemas físicos e até emocionais. O que você precisa saber é que a empresa ela tem uma obrigação legal de oferecer um ambiente de trabalho saudável e seguro para o trabalhador. Então, quando isso não acontece, surge a chamada doença ocupacional. Essa doença ela pode ser causada por agentes físicos, químicos, biológicos, pelo esforço excessivo, por repetição de movimentos, por postura inadequada ou até por pressão psicológica constante de você, trabalhador. Alguns exemplos de doenças ocupacionais são problemas na coluna por carregar peso excessivo, doenças respiratórias por trabalhar em ambientes com muita poeira, com muitos produtos químicos, o burnout, que é causado pela ansiedade e depressão por excesso de cobrança no ambiente de trabalho. Também temos a surdez e a cegueira, que é por falta de equipamentos de proteção individual. E hoje a mais comum, que é a LER e a DORT. Então a LER vai ser uma lesão por esforço repetitivo. E a DORT vai ser um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Na prática, a gente vai usar os dois juntos porque eles estão ligados. E o INSS já entende isso, que a LER vai ser a lesão e o DORT é o conjunto de doenças que vai atingir músculos, tendões, articulações
e nervos por causa do trabalho. Exemplos comuns, posturas inadequadas. Então, aquelas posturas corporais que não estão em conformidade com a ergonomia adequada, ou seja, aquela pessoa que fica muito tempo sentada, com uma má postura ou inclinado sobre uma mesa por longos períodos, essa pessoa vai começar a afetar a sua saúde, como dor nas costas, nos ombros, pescoço, fadiga e até problemas da coluna. Então, o que é importante o empregador entender? Fornecer cadeiras ergonométricas, mesas ajustáveis em altura e incentivar pausas para alongamentos desses trabalhadores. Também temos os movimentos repetitivos, aquelas atividades em que envolve constante movimentos sem variação significativa. Então, como digitar o dia todo no computador ou montar peças de linha de montagem. E esse trabalhador ele vai começar aí a ter uma tendinite, a lesão por esforço repetitivo e dores também nas articulações. Então, importante o empregador implementar uma rotação de tarefas para que aquele trabalhador ele não exerça aquela mesma atividade por muito tempo. E permitir também treinamento de ergonomia e pausas regulares para esse trabalhador. Também temos exposições a vibrações constantes, como causada por ferramentas elétricas ou até veículos, que afetam o corpo dos trabalhadores. O que isso vai causar? Dano aos nervos, problemas circulatórios e até dor crônica. Isolar cabines de veículos é importante para garantir que esse trabalhador não venha a ter esses tipos de problemas de saúde, fornecer equipamentos anti-vibração e até limitar o tempo de exposição com essas ferramentas. Temos também o levantamento de cargas excessivas, movimentos frequentes com objetos muito pesados ou levantar esse peso inadequadamente, e isso vai ocorrer naquele trabalhador uma lesão nas costas, hérnia de disco, até distensões musculares. O que é importante que esse empregador ele faça? Fornecer um treinamento em técnicas de levantamento seguro para esse trabalhador ou utilizar equipamentos de auxílio ao levantamento e limitar o peso de cargas. Então, a DORT e a LER, ela é uma doença silenciosa. O trabalhador só vai perceber quando isso já estiver agravado. Os primeiros sintomas eles vão começar normalmente mais leves, mas com o passar do tempo isso vai piorando. Dor constantes ou pontadas, formigamento nas mãos e nos braços, perda da força, esticar o braço com dificuldade em movimentar um braço, um ombro, uma mão, ou um cansaço em algum membro localizado, e em casos mais graves também a pessoa não consegue nem segurar os objetos. Então, a LER e DORT são doenças do trabalho, são doenças reconhecidas como doença ocupacional, ou seja, doença decorrente daquela atividade exercida por aquele trabalhador. A Lei 8.213 diz que essa doença causada pelas condições do trabalho equivale a um acidente de trabalho. Então, temos exemplos comuns na justiça de uma empregada, ela fazia serviços de limpeza e ela foi diagnosticada com a doença ocupacional gerada por esforço excessivo, esforço repetitivo e portadora da síndrome do túnel de Carpo. Essa trabalhadora ela foi demitida sem justa causa e ela tinha esse período de estabilidade garantido e a empregadora ela não respeitou isso. De acordo com a perícia médica dessa trabalhadora, as lesões do ombro sofrido por ela foram decorrentes de riscos ergonômicos sofrido por ela no ambiente de trabalho. As lesões que ocorreram incluíam movimentos repetitivos, posições desconfortáveis, levantamento de objetos muito pesado, falta de pausa e ergonomia inadequada. O magistrado entendeu que ela
foi indenizada no valor de 10 vezes o seu salário que ela recebia, além da garantia de estabilidade. Então, no período que ela foi demitida e ela tinha estabilidade, ela conseguiu receber todos esses salários e ainda os seus reflexos trabalhistas. E a empregadora ainda foi obrigada a indenizar essa trabalhadora com uma pensão mensal até que ela completasse 74 anos de idade. Teve uma outra trabalhadora, ela também foi indenizada no valor de R$15.000 por danos morais após ter atuado por 8 anos em uma refiladora de um frigorífico. A função dela consistia em retirar os ossos das carcaças de animais abatidos. O laudo concluiu que ela é portadora de Ler-Dort, doença que tem nexo causal com a atividade laboral desenvolvida por ela, especialmente em razão da carga de trabalho, do tempo de exposição, que foi superior a 8 anos, e a ausência de antecedentes clínicos, ou seja, ela não tinha nenhum problema de saúde ao entrar nessa empresa. E ela conseguiu receber uma indenização por dano moral no valor de R$15.000. Mas você, trabalhador, deve estar perguntando, mas quais são os seus direitos se isso acontecer? O primeiro direito que você tem é o auxílio doença acidentário. Se caso ocorrer a Ler ou a Dort, você vai procurar um médico, ele vai te dar um laudo e os 15 primeiros dias vai ser do empregador. Ele que terá que pagar você, trabalhador. A partir do 16º dia, quem começa a pagar é o INSS. Importante você saber que, como isso é uma doença decorrente do trabalho, uma doença ocupacional, precisa que seja emitido o CAT, aquela comunicação de acidente de trabalho, e ela é feita pelo empregador. Se caso ele vier a recusar, o fornecimento deste documento, você pode emitir pelo aplicativo, do INSS, ou pedir para o médico fazer para você este laudo. E é importante que quando você for nessa perícia do INSS, você leve os exames, os laudos, os atestados e tudo aquilo que vai comprovar que a doença que você tem é relacionada ao seu trabalho. O segundo direito que você vai ter é o direito à estabilidade provisória de 12 meses. Então, a empresa ela não vai poder te demitir quando você voltar desse afastamento do INSS. A partir de que você volta, você vai contar aí 12 meses. A empresa não pode te demitir sem justa causa. Se isso acontecer, essa demissão ela vai ser ilegal e pode gerar para você uma reintegração deste emprego ou uma indenização substitutiva deste período em que você foi demitido sem justa causa. Também é importante você entender como seu terceiro direito é que durante este afastamento você terá direito aos depósitos de FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Então, mesmo que você não esteja trabalhando, a empresa é obrigada a depositar o seu FGTS regularmente. E o quarto direito que você tem é a reabilitação profissional. Se caso essa lesão por esforço repetitivo acontecer e você não conseguir voltar à função que você desempenhava, o INSS ele vai ter que te passar por uma reabilitação profissional para uma outra atividade compatível com a sua saúde. Quinto direito que você tem, indenizações, tanto por dano material, dano moral, dano estético e até uma pensão mensal. O que são os danos materiais? São aqueles decorrentes de todos os gastos que você teve em decorrência dessa doença que você teve pelo trabalho. Então, remédios, exames, consultas, cirurgias, planos de saúde, tudo isso vai juntar nos danos materiais e você vai conseguir pleitear isso tudo de volta. Os danos morais, você também tem esse direito. Quando há um sofrimento emocional, uma dor, uma frustração e principalmente uma perda da qualidade de vida de você, trabalhador, você será também indenizado por danos morais. E quando há os danos estéticos, quando existe aquela sequela visível no seu corpo e que está te incomodando, você também pode conseguir danos estéticos.
Há também a pensão mensal, como eu dei o exemplo daquela trabalhadora de limpeza, a empregadora foi, né, obrigada a pagar essa indenização, uma pensão mensal, até que ela completasse 74 anos de idade. Então essa pensão, quando há uma redução permanente da capacidade de trabalho daquele trabalhador, isso também é possível na Justiça do Trabalho. Sexto direito também que você tem, auxílio acidente. Sabe quando a pessoa ela volta a trabalhar, mas ela fica com sequelas permanentes da LER, da DORT ou de alguma doença ocupacional, ela pode receber auxílio acidente até ela se aposentar. Isso vai ser pago pelo INSS. Outro direito que você tem, o sétimo direito, é a aposentadoria por invalidez. Então, quando não existe chance alguma desse trabalhador voltar a trabalhar, voltar a desempenhar as suas funções, ele pode aposentar por invalidez, sem necessidade de tempo mínimo de contribuição. Você tem também esse direito. Mas o que você pode fazer quando você descobrir que você está com essa doença? Primeira coisa, o primeiro caminho é procurar um médico. Só o médico vai conseguir verificar para você se realmente essa doença é referente ao seu trabalho. Então você vai precisar de guardar todos os laudos, todos os exames que você fez, e o médico vai constatar ali se realmente é essa doença que você tem decorrente mesmo do seu trabalho. Então você precisa comunicar à empresa, exigir o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, para que você solicite no INSS os seus direitos também. E lá você vai passar por uma perícia médica e vai realmente constatar que aquilo é um acidente de trabalho. Outra coisa que você precisa fazer, procurar um advogado trabalhista, para que você não perca nenhum direito, como instabilidade, você às vezes recebeu um dano moral, um dano estético, ou até mesmo um outro dano decorrente de material, ou até aquela pensão mensal que a empresa ela pode ser obrigada a pagar para você, trabalhador. A doença, às vezes, ela é sua, né? Essa doença vai ser sua, mas muitas das vezes é responsabilidade da empresa, pois a empresa não garantiu que aquele ambiente de trabalho fosse um ambiente estável, um ambiente seguro para você, trabalhador. Então você não pode adoecer e ainda sair no prejuízo. Trabalhar não pode significar para você adoecer sem nenhuma proteção, sem nenhuma garantia trabalhista. Então, se você conhece alguém que sofre com dores, né, nas articulações, problemas na coluna, pode ser que ela esteja lesionada pela LER ou pela DORT. Importante você já procurar os seus direitos e já enviar essa live para essa pessoa, ela possa buscar e entender melhor sobre os seus direitos trabalhistas. Estamos aqui toda segunda-feira em 3 Pontos Estúdio Live, às 20 horas da noite, trazendo informações importantíssimas para você, trabalhador, garantir os seus direitos. Espero vocês até segunda-feira, às 20 horas da noite.